Jesus, ele oferece-nos instruções específicas e positivas de grande importância na vida cristã. Se nós tivéssemos a consciência do que é o Evangelho realmente, nós daríamos tudo para ouvi-lo, meditar nele e aplicar em nossa vida. Cristo, ele oferece essa oportunidade para a vida cristã. Nós vimos a primeira antítese, que foi acerca do homicídio. A ira pecaminosa é insensata, pois nos faz destruir em vez de edificar. A segunda foi sobre adultério. Jesus afirma a pureza da lei de Deus e sua intenção é revelar a santidade do sexo e a pecaminosidade do coração humano. A terceira foi acerca do divórcio. O casamento nasceu no coração de Deus antes de ser celebrado pelo homem. O casamento não é uma relação experimental, mas uma aliança que só deve terminar com a morte. O divórcio é permitido e não ordenado. Ele quebra o que Deus uniu, por isso Deus o odeia. O novo casamento é uma possibilidade legítima e uma recomendação saudável aos que enfrentam a viuvez. Aí sim. Também é um expediente legítimo para todos aqueles que se divorciam, fundamentados pelos dois critérios bíblicos que nós vimos semana passada, ou seja, o adultério e o abandono postumaz irreversível. Se o divórcio ocorreu por motivos legítimos, o novo casamento também será legítimo. Assim, não podemos desaprovar o que Deus aprova, e nem aprovar o que Deus condena. A Bíblia foi e é, e sempre há de ser, o nosso único farol na escuridão, nosso mapa de viagem na vida, ou da vida, nosso único padrão de fé e conduta. Portanto, devemos obedecê-la e nos apropriarmos das bem-aventuranças que sua observância nos oferece. O propósito de Deus é que tenhamos um casamento saudável, santo e feliz, e não um relacionamento adoecido, cheio de feridas e traumas. Hoje nós veremos a quarta antítese, juramentos e veracidade. Pela primeira vez na história da democracia espanhola, a Bíblia e o crucifixo não estavam sobre a mesa quando o juramento de posse do primeiro-ministro espanhol no palácio de Zarzuela, nos arredores de Madrid, residência oficial do rei. O socialista rompeu o protocolo adotado por todos os primeiros ministros que governaram o país após a restauração da democracia, em 1975. Após 40 anos de regime franquista, a decisão é coerente com as convicções pessoais de Sánchez. Ele se define como ateu e sempre defendeu o fim do ensino religioso nos colégios públicos. Para ele, o Estado deve ser laico e completamente desvinculado de qualquer religião, desde 2014. E é concedida ao primeiro-ministro a liberdade de fazer o juramento com ou sem a presença de símbolos religiosos. E ele escolheu não fazer. De acordo com a tradição, de acordo com o que os ex-primeiros ministros fizeram, ele escolheu não usar o símbolo, que para eles é símbolo, para nós é a palavra de Deus que transforma a vida. Não usou a Bíblia como, ele não jurou sobre a Bíblia o seu ministério ali de conduzir aquele país. Isso nos dá e nos mostra, nos chama a atenção da questão dos juramentos. Esse tema aqui é um tema um pouco assim, não muito debatido, não muito falado.
Mas ele fala do contraste ou da antítese entre o juramento e a veracidade. Porque Jesus diz que não devemos jurar. E o que a palavra diz sobre juramento? Nós vamos ver um pouquinho disso essa noite, abrindo as suas Bíblias lá em capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 33 até o verso 37. Mateus capítulo 5, verso 33 a 37. Mateus 5, 33 a 37 diz: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disto vem do maligno. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, diante da Tua presença, nós queremos nos humilhar, Senhor. Somos tão pequenos diante da Tua grandeza. Senhor, neste momento, depois de termos louvado ao Senhor, e esperamos que este louvor tenha chegado às suas narinas como um aroma suave. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos, ou que estamos tendo, de ouvir a Tua palavra e também de nos regozijar e nos alegrar diante da Tua presença, louvando o Teu nome, que é digno de toda a honra e toda a glória. Diante disso, Senhor, nós queremos te colocar em Tuas mãos, se colocar em Tuas mãos para que o Senhor esteja nos usando, nos capacite, Senhor, através do Teu Santo Espírito, para falar aos corações esta noite acerca dessa palavra. Que nós possamos aprender acerca disso e honrar o Teu nome, obedecendo-a. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos. Também ouvistes, não jurarás. Essa aí é a primeira parte. Não jurarás falso. Também ouviste, versículo 33, o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Não encontramos essas palavras nessa forma exata em qualquer porção do Antigo Testamento, certo? Então Jesus ele não estava aqui se referindo à lei mosaica como tal. Ele está falando com os escribas, com os fariseus, e ele diretamente ele está falando com eles, e ele está tentando explicar essa antítese, esse contraste em relação ao que eles faziam e o que eles devem fazer. Ele estava se referindo, Senhor Jesus, às perversões farisaicas da mesma. Lembrando que nas tradições dos fariseus, dos escribas, e todas as leis acrescentadas e regras que ninguém podia fazer como eles exigiam que fizesse. E a gente vê aqui também nessa parte. A lei mosaica proibia juramentos irreverentes e uso leviano do nome do Senhor, a quebra de votos. Uma vez que o nome de Yahvé fosse invocado, o voto a ele estava ligado e passa a ser uma dívida que deve ser paga ao Senhor. Jurou, tem que cumprir. Vocês lembram do juramento que vocês fizeram no casamento? Foi um juramento? Ou não foi? Quem já casou aqui? Levanta a mão. Todos vocês juraram alguma coisa? Juraram ou não juraram?
Vocês lembram as palavras que vocês juraram? Alguém gravou? Alguém filmou? Vocês têm cumprido esse juramento? O Senhor Jesus ensina que todo juramento é acerca de Deus. A gente precisa meditar naquilo que nós falamos, ou que nós prometemos, que é um juramento. O voto a ele estava ligado e passa a ser uma dívida. Então, Mateus ele retorna ao tópico com exemplos incríveis no polêmico cenário. Vamos abrir nossas Bíblias lá em capítulo 23. Ele repete isso no capítulo 23 com mais ênfase. 23, 16 a 22. Mateus 23, 16 a 22. Versículo 16, ele começa: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Versículo 17, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Pois qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura, por ele e por aquele que nele habita. Versículo 22. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. O contexto aqui não é abertamente polêmico, mas apenas explica como Jesus refere-se ao reino e à sua justiça para o Antigo Testamento. O que o povo tinha ouvido não é fornecido como a citação direta do Antigo Testamento. Eles tinham em mente o terceiro mandamento. Então, quando Jesus está falando ali, eles tinham em mente o terceiro mandamento, que era, lá em Êxodo 20, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Também deveriam estar pensando em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, que diz, o Senhor teu Deus temerás, e ele servirás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Por igual modo, a passagem em Levítico, capítulo 19, versículo 12, diz, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Os fariseus e escribas estavam familiarizados com todas essas passagens bíblicas, e delas é que haviam extraído essas declarações. A parte B do versículo 33. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Nota que tanto os fariseus como os escribas tinham em mente toda a palavra, todos os mandamentos, ponto a ponto, vírgula a vírgula. Eles sabiam que Jesus estava falando. Quando Jesus fala para nós acerca da sua palavra, nós conseguimos fazer as ligações entre aquilo que nós lemos, meditamos e aprendemos. Quantas vezes nós falamos acerca da palavra e muitas vezes passa pelo ouvido e sai pelo outro, porque
o Espírito de Deus que está em nós não encontra a palavra guardada no coração, como ela deve ser guardada. Os escribas e fariseus, eles pegaram pedaços, interpretaram e achavam que deveriam fazer de uma forma que eles queriam fazer. Nosso Senhor corrige e Ele substitui o falso ensino pelo verdadeiro ensino. Talvez eu e você aprendemos muitas coisas erradas como cristãos. Talvez eu e você já fizemos tantas coisas erradas e achávamos que estávamos certos. Mas Jesus veio para corrigir os nossos erros. E quando nós meditamos, principalmente no Novo Testamento, que é o cumprimento do Antigo, nós podemos olhar e fazer as comparações e entender o que Deus está falando para nós, assim como Ele estava falando para os escribas e para os fariseus. Nosso Senhor é maravilhoso demais, não é verdade? Ele nos ensina como devemos ser. A tendência do povo para mentirem uns aos outros foi um dos piores problemas que Moisés teve de enfrentar. Portanto, um dos principais propósitos da lei era o de refrear essa tendência. Mentiras, mentiras e mentiras. A quem você confia? Em quem você confia? A melhor pergunta. Será que as pessoas não mentem facilmente? Um dos principais propósitos da lei era o de refrear essa tendência. E essa tendência era natural, da velha natureza, né? Outra finalidade era de restringir os juramentos quanto às questões sérias e importantes. Ao menor pretexto, eles juravam em nome de Deus. Sempre deveriam ter em mente, ao considerarmos todos esses preceitos mosaicos, aquela afirmação que diz lá em Levítico, capítulo 11, versículo 44. Vamos lá. Eles tinham que ter isso em mente, lembrar desse texto decorado que eles tinham, em referência àquilo que eles tinham que tomar decisões em relação a juramentos, ou falar a verdade. Quando ele diz lá, eu sou o Senhor vosso Deus, e sereis santos, porque eu sou santo. Aquela gente precisava lembrar de fato que tudo o que eles faziam era importante. Será que é diferente de nós, como cristãos? Eles eram pessoas importantes, separadas, eram um povo escolhido de Deus. No entanto, eles esqueciam das coisas principais. Eles esqueciam dos mandamentos como ele era. Eles esqueciam de que poderiam confiar em Deus, obedecer a Deus e viver uma vida plena. Mas eles interpretavam a Bíblia como eles queriam. Eles eram o povo de Deus. Seus diálogos e conversas, sobretudo quando tivessem de fazer juramentos, teriam de ter lugar sob a plena certeza de que Deus estava olhando diretamente para eles. Será que Deus olhava diretamente para eles? E esse Deus que olhava para os escribas e fariseus, para os judeus em si, não é o mesmo Deus que olha para nós, que olha para você, diretamente nos seus olhos? Não é o mesmo Deus que sabe todas as suas atitudes, que sabe o que você jura, o que você não jura, as decisões que você toma, as promessas que você faz para os outros e aquelas que não são cumpridas? Será que esse Deus é diferente do nosso Deus? Ou é o mesmo Deus?
Eles deviam reconhecer a tremenda seriedade de todas essas questões que envolviam seu relacionamento com Deus. Entretanto, o ensino dos fariseus e escribas, que o nosso Senhor queria desmascarar e corrigir, determinava: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. O legalismo continua vivo entre nós, não é verdade? Você já observou que existe um legalismo tão sutil que você nem observa? Na religião, na fé cristã, por parte de grande número de pessoas nesses nossos dias, a santidade e o mundanismo são ambos definidos de forma muito diferente do que se vê no uso bíblico. Para algumas pessoas, mundano, por exemplo, é frequentar um cinema. Se você não for, você cumpriu a lei. Mas se você for para o cinema, você pecou. Tem gente que pensa que ir, por exemplo, para a Consciência Cristã, lá em Campina Grande, é ser mundano. Mas se você não for, sim, agora você é um perfeito cristão. Tem tantas coisas que não são o que deveria ser, ou o pensamento que temos em relação ao mundanismo e à santidade. Quem somos nós? Será que nós fazemos coisas erradas e nem percebemos? Achando que estamos fazendo certo, assim como os fariseus e os escribas? O costume dessas pessoas consiste em isolarem e confiarem a definição de mundanismo a uma única questão. E se você não transgride nesse único ponto, será tido como uma boa conta com elas. Essa era também a dificuldade dos escribas e fariseus. Outra característica da falsa interpretação dos fariseus e escribas era que eles traçavam uma linha de distinção entre diversos tipos de juramentos. Afirmavam que algumas modalidades de juramentos eram obrigatórias e outras não. Se alguém fizesse juramento pelo templo, tal juramento não seria considerado válido. Mas se jurasse pelo ouro do templo, então estava obrigados a cumpri-lo. Se alguém orasse pelo altar, não havia necessidade de observar o juramento. Todavia, se jurasse pela oferta posta sobre o altar, aí sim estavam forçados a cumpri-lo. Contanto, que não cometessem perjúrio. Perjúrio é violação do juramento. Eles tinham que cumprir. Segundo lugar, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Versículo 34 diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Consideremos agora o ensino do nosso Senhor Jesus. Nós vemos aqui uma vez mais o contraste que ele desejava estabelecer. Eu, porém, vos digo, o contraste entre o juramento e a veracidade. Por que as pessoas juram? Porque as pessoas juram. Juram porque elas mentem, por isso juram. Eu tenho que jurar para autenticar aquilo que eu falo, porque eu sou mentiroso. Então, se eu sou mentiroso, em certo momento eu vou dizer, eu juro. Porque se eu disser eu juro, eu estou dizendo, agora eu vou dizer a verdade. Porque eu tenho que cumprir essa promessa. E aí, esta é a voz do próprio grande legislador, Senhor Jesus,
ele se apresenta como o homem absoluto entre os homens. Ele falava com toda a autoridade de Deus. É como Jesus tivesse dito: eu que dei a vocês a antiga lei, estou esclarecendo o seguinte: não jurem sobre qualquer hipótese, nem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. E vocês também não devem jurar por suas próprias cabeças, porque não são capazes de tornar um cabelo preto ou branco, exceto as mulheres. Né? É verdade ou não? Mas é só por um tempo, tem que pintar de novo. Mas tem homens que pintam também. Mas que tudo quanto vocês disserem, seja sim, sim, não, não. Porquanto, tudo quanto ultrapassar dessa maneira de falar procede do maligno. Então Jesus, ora, o que significa essas palavras de Jesus? Os membros da sociedade de amigos, mais comumente chamados Quakers ou Quakers, você já ouviu falar, é um grupo de crentes, de cristãos nos Estados Unidos, um grupo que separatista, separou de tudo. Então eles não usam carro, usam charrete, as roupas é do século XIX e tudo aquilo lá. Eles sempre recusaram a prestar qualquer juramento, mesmo nos tribunais de justiça. Então, eles dizem que o nosso Senhor teria recomendado: não jurem em circunstância alguma. Mas não é isso que Jesus está falando. Porque se ele falasse isso, ele seria contrário até à própria palavra. Então, Jesus, é possível a aceitação, aliás, é impossível essa aceitação de interpretação deles a respeito do juramento por diversas razões. Deus, no Antigo Testamento, estabeleceu preceitos que estipulam como e quando devemos fazer juramentos. Quando Abraão, o amigo de Deus, enviou o seu servo como propósito de encontrar a esposa para Isaac, lembram? Antes de tudo, fê-lo proferir juramento. Jacó, aquele santo homem de Deus, fez José jurar. José extraiu um juramento da parte de seus irmãos. E Jonatas pediu que Davi jurasse. Os apóstolos juravam com certa frequência. Paulo disse lá em Romanos, capítulo 9, versículo 1. Abre lá a Bíblia. Romanos, capítulo 9, versículo 1. O apóstolo Paulo disse: digo a verdade. Não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo, a minha própria consciência. Deixa eu abrir aqui porque eu acho que está errado esse versículo aqui, mas acho que é isso mesmo. Romanos, capítulo 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, em Cristo. Não minto, faltou em Cristo. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Ele está fazendo aí um juramento. Ele está dizendo: a minha consciência, a minha própria consciência, no Espírito Santo, testemunha comigo. Agora, se nós olharmos Hebreus, capítulo 6, versículo 16, olha lá. Hebreus 6, 16. O autor de Hebreus, ele também dá ênfase em relação ao juramento. Ele diz o seguinte: pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Então, o que acontece quando há palavras soltas, sem confirmação de que é verdade ou não,
quando ele entra o juramento, ele encerra uma contenda, porque aquele que jura subentende-se que deve estar dizendo a verdade, ou que está fazendo o juramento para cumpri-lo, certo? Então, os juramentos servem aos homens de garantia, pondo um fim de contenda. Há certas ocasiões vitais e solenes em que prestar juramento não é errado. Quando, então, não somente um juramento é legítimo, mas também empresta certo ar de solenidade, aí sim, e de autoridade, como nenhuma outra coisa poderia fazer. E tem que ser daquela forma, tem que ser o que foi jurado, tem que ser cumprido. Esse é o ponto de vista negativo do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que o Senhor Jesus ensina pelo lado positivo? A primeira coisa que ele quis fazer foi proibir o uso indiscriminado do nome sagrado de Deus. Você já ouviu alguém falar assim: eu juro por Deus, eu juro por Deus? Alguém já falou isso para você? Olha, eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, ela pode cair mortinha aqui. Já viu isso? As pessoas brincam com o juramento. No entanto, basta andar pelas ruas da cidade e viajar de trem ou de ônibus para que sejamos testemunho dessa prática constante da parte de homens mundanos. A segunda coisa que o nosso Senhor proíbe é fazermos juramentos por qualquer criatura ou coisa criada, céu, terra, Jerusalém, nossa própria cabeça, muito menos pelo nosso Deus. Já viu alguém falar assim: pode cair um raio na minha cabeça agora? Já ou não? É interessante como nós somos, né? Terceiro, ele proibiu o uso de todo e qualquer juramento na conversação comum. Todas nossas afirmativas devem limitar-se a um sim, sim ou não, não. Homens e mulheres andam esquecidos dessas coisas. A pergunta: você acha que eles andam esquecidos dessas coisas? Você pode confiar em alguém hoje? Um dos piores escândalos da vida moderna é o estonteante, porque deixa a gente assim triste, é o aumento dos casos de divórcio e de infidelidade. Se os juramentos destinados a encorajar a veracidade tornam-se oportunidade para mentiras espertas e falsidade casuísticas, Jesus aboliria os juramentos. Pois a direção em que o Antigo Testamento aponta é a fundamental importância para a veracidade, completa e consistente. Jesus insiste que tudo que pelo que o homem jura, de alguma maneira está relacionada com Deus. E por isso, todo juramento, implicitamente, é em nome de Deus. Céu, terra, Jerusalém e até mesmo os fios do cabelo estão todos sob o controle e propriedade de Deus, conforme o versículo 36. De forma relevante, Mateus ele interrompe o fluxo para dizer em grego, em direção a Jerusalém, em vez de por Jerusalém. Você vê que ele está falando mas quando chega em Jerusalém, ele diz em direção a Jerusalém, o grande rei. Versículo 35. Esse grande rei pode ser Deus, o grande rei, que é da grande cidade de Jerusalém. Terceiro, o que disto passar, versículo 37. Versículo 37 diz: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Seria tão bom, né, se a gente o que a gente dissesse assim:
Sim, é sim, acabou-se. Não é não e acabou-se. Essa confiabilidade que devemos ter uns com os outros, essa transparência em nossa vida, deveria ser uma constante na vida cristã, dentro da igreja. Muitos grupos, anabatistas, Testemunho de Jeová e outros, entendem esses versículos de forma totalmente literal e por isso recusam-se até mesmo em fazer juramentos no tribunal, como eu já disse. O zelo deles em se conformar às Escrituras é louvável até, mas eles provavelmente não interpretam o texto muito bem. O propósito contextual dessa passagem é enfatizar a verdadeira direção em que o Antigo Testamento aponta, a saber, a importância da veracidade. Temos que ser verdadeiros. Cada um de nós, para com o outro, tem que agir com verdade. Se Cristo é verdade, é o caminho, a verdade e a vida, nós também, como cristãos, como discípulos de Cristo, temos que ser da mesma forma que Ele, verdadeiros. Você tem que ser verdadeiro com seu irmão. Você tem que ser verdadeiro com o seu cônjuge, com seus filhos, com o pastor com vocês. Isso tem que ser natural. Eu falo muito sobre a natureza do cristão, que é diferente da velha natureza, uma luta tremenda que nós traçamos todos os dias em nossa vida. Assim que você acorda, você tem que tomar decisões. Você vai entrar em conflitos todos os dias. Conflitos importantes, para tomadas de decisões. Nós falamos isso, nós estudamos isso acerca de tomada de decisões e conflitos em ética cristã. Os conflitos surgem naturalmente, todos os dias. A tomada de decisão entre uma coisa e outra, ambas podem ser de acordo com a vontade de Deus. Uma é a vontade de Deus de uma forma mais explícita, e outra é a vontade de Deus que você não consegue enxergar. Uma é o contrário, pode ser o contrário da outra, e você tem que tomar decisões. E quando o cristão ele não está com intimidade com a palavra, quando ele não está orando e meditando na palavra, ele vai tomar decisões erradas. E esses conflitos têm a ver também com questão de dessa veracidade. Nas Escrituras, Deus mesmo jura. Olha lá, Lucas, capítulo 1, verso 68. Nas Escrituras, a gente vê aí Deus jurando. Versículo 68 de João 1. Aliás, de Lucas 1, desculpe. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Aí você vai para o versículo 73. Você leu 68, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Verso 73 diz, e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Lembra do juramento que ele fez com Abraão? Seus juramentos não são porque às vezes ele mente, lógico. Nós sim, muitas vezes fazemos juramento porque mentimos. Você chega no tribunal, você está lá no tribunal, você jura falar somente a verdade, nada mais que a verdade, sobre a Bíblia. Você está jurando porque subentende-se que você é mentiroso. Se não fosse assim, não precisava nem falar, ou nem fazer juramento. Então, com Deus não é assim, lógico, mas a fim de ajudar os homens a crer. Por exemplo, Hebreus capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito,
se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Deus é um Deus que não mente, e o que Ele diz será cumprido. A palavra de Deus, as promessas que Ele fez serão cumpridas. Não adianta você achar que não. Por esse motivo que nós temos que nos preparar. É por esse motivo que nós temos que meditar na palavra dia e noite. É por esse motivo que o Senhor Jesus diz assim, orai sem cessar. Mas nós fazemos isso. Deus não mente, Ele não precisa ser homem Ele não é homem para ficar jurando. Mas mesmo assim Ele dá o exemplo. Os primeiros cristãos ainda faziam juramentos. Jesus mesmo testemunha sobre juramento. Deve ser francamente admitido que aqui Jesus contradiz de modo formal a lei do Antigo Testamento e que ela permite ou ordena, do que ela permite ou ordena ou proíbe. Aliás, ele proíbe. Mas se a interpretação dele, da direção na qual a lei aponta, é autoritativa, então seu ensinamento a cumpre. Jesus ele é categórico nessas passagens. Ele diz, olha, não tem meio termo. Vocês aprenderam assim, mas eu digo que é assim e acabou. Como a gente encara Jesus? Como a gente vê Jesus? E as suas falas, os seus ensinamentos, como a gente lidar com isso? Nós somos iguais aos escribas e aos fariseus? O que a gente conclui com tudo isso? Que Deus tenha misericórdia de nós. Se chegarmos a nos mostrar parecidos com os fariseus e os escribas, os quais procuravam distinguir entre pecados grandes, pecados pequenos. Não, fulano fez um pecado pequeno, o outro fez um pecado grande. Aquele ali é mais pecador do que esse. Não importa. Nós temos que amar e tratar entre mentiras e mentirinhas, que seriam pequenas inverdades. Só existe uma maneira de cuidarmos de todas essas falhas. Não estou lhe exortando a que se entregue à morbidez e nem estou encorajando a que adquira aquilo que poderíamos chamar de escrupulosidade mórbida. Mas deveríamos tomar consciência do fato que nós vivemos sempre na presença de Deus, corandel, sempre. Você não escapa da presença de Deus. Todo o tempo, em todo momento, em qualquer lugar que você esteja. Como encarar essas coisas? Como entender que um Deus todo-poderoso, que olha a sua criatura, cuida dela sem merecermos, está presente todo o tempo em nossa vida. E às vezes nós o ignoramos. Estamos sempre na presença de Deus. Às vezes nós criamos algumas falas, algumas conversas, algumas frases, diz assim, agora nós vamos entrar na presença de Deus. Não existe isso. Nós estamos sempre presentes. Sempre. Qualquer pensamento, qualquer atitude que seja a mais escondida dos homens, jamais será escondida de Deus. Jamais. Asseveramos estar vivendo neste mundo em comunhão com Ele e com seu Filho? Será? Você tem vivido em comunhão com Ele e com seu Filho? Quantas vezes você leu a palavra de Deus essa semana?
Semana passada, estamos no primeiro dia da semana passada. Quantos? Quantas vezes? Quantas vezes você leu um versículo da Bíblia e meditou nele? Quantas? Será que você passou a semana todinha sem chegar perto da palavra de Deus? Quantas vezes você orou ao Senhor nessa semana? Será que nós vivemos em comunhão com este Deus como deveríamos viver? E também afirmamos que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em você? Quando você entregou sua vida a Cristo, o Espírito Santo veio habitar, tabernaculou em você. Ele habita no seu coração. Habita. E se habita, você tem visto o poder dele em sua vida? Você tem observado que Deus tem transformado a sua vida a cada dia, dia após dia? Tem lhe dado a esperança, alegria, amor, perseverança? Tem lhe dado controle, domínio próprio? Você tem observado que você agora trata melhor o seu irmão? Você tem observado que você ensina a palavra de Deus para as outras pessoas? Você tem observado que você tem amado mais a sua esposa, o seu marido, o seu filho? Você só pode amar todas essas coisas se você amar a Deus em primeiro lugar. Se você amar a Deus em primeiro lugar. Se você não amar a Deus em primeiro lugar, você não ama ninguém verdadeiramente. Talvez você idolatra, mas você não ama. Pois bem, eis que o apóstolo Paulo diz: e não entristeceis o Espírito de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30. Ele veio e ouve tudo, cada exagero, cada mentira. Ele ouve tudo que fica ofendido e triste. Ele fica. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade. E nele jamais houve e haverá qualquer sombra de inverdade. Por conseguinte, cumpre-nos dar ouvidos às ordens do nosso Rei Celestial, a qual também é o nosso Senhor e Salvador. Ao sofrer injustamente, ele não ameaçava, e acerca dele que nem dolo algum se achou em sua boca. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Sigamos os passos de Cristo e desejamos ser semelhantes a Ele em todas as coisas. Bem poderão ser aquilo que determinará o que outras pessoas pensarão a respeito dele, de modo algum jureis. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Que a palavra de Deus esteja entrando no seu coração e habite, transforme você e lhe dê condições para você usar em sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, quantas vezes nós temos negligenciado aquilo que já ouvimos tantas vezes? Quantas vezes eu ouço a palavra e não pratico? Eu pergunto, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Será que o Senhor tem um propósito para a minha vida? Será que o Senhor quer me usar para o teu reino? Se o Senhor me chamou, se o Senhor tocou meu coração e eu comecei a entender a tua palavra, se o Senhor me fez como teu filho, quem eu sou,
Será que eu reconheço a minha posição hoje? Será que eu tenho feito aquilo que o Senhor tem me ensinado? Será que eu preciso jurar quando estou conversando com alguém para dizer uma verdade? Será que eu sou verdadeiro para com os outros? Sou verdadeiro para com a minha esposa, com o marido, ou com meus filhos, ou com os irmãos da igreja? Senhor, me torne aquilo que o Senhor quer que eu seja, para a honra e glória do meu nome. É isso que tem que ser a nossa oração, ó Deus, em nome de Cristo. Amém.